Olá, no vídeo de hoje a gente vai de conteúdo jurídico. Aqui nesse canal, o meu objetivo é fazer você entender a matéria para quando for estudá-la, ter mais clareza de como funciona o método, de como funciona a lógica do estudo e com isso você memoriza mais fácil. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre audiência de tentativa de conciliação. Aqui nesse canal eu já falei sobre petição inicial, improcedência liminar do pedido, tutela de urgência não, tutela provisória, né? E agora, seguindo a sequência, a gente vai falar de audiência de tentativa de conciliação. Eu vou mostrar aqui o slide para você com a história do processo, o rito processual, né? O procedimento comum. Então a gente já viu petição para cá. A gente já viu petição inicial, já vimos o indeferimento da petição inicial que está na mesma aula, outra aula de improcedência liminar do pedido, uma aula que foi a última de tutela provisória, de urgência de evidência, né? E então vem a citação e então vem a audiência de tentativa de conciliação ou de mediação. Sobre a citação não vou falar por enquanto, tá bom? Por isso vamos para a audiência de tentativa de conciliação ou de mediação, que está lá logo depois da improcedência liminar do pedido. Está no artigo 334. Fixou isso aqui? Memorizou isso aqui? Já copiou? Vou agora voltar só para a minha telinha, tá bom? Aqui eu trouxe só para você se situar dentro do rito processual, onde está o assunto da aula de hoje. Por favor, se possível, pegue seu vademecum ou a lei no site do Planalto, onde você costuma estudar lei seca, para você conseguir visualizar tudo o que eu vou trazer na aula de hoje. Porque o assunto não se limita apenas ao artigo 334, feliz ou infelizmente, tá bom? Aqui é o típico caso de que a gente vai para o começo do código, para o meio do código e para o final do código. É o processo civil, o Código de Processo Civil, tem dessas coisas e essa aqui é uma aula que infelizmente não iremos nos limitar ao artigo 334. Se você aí pegar seu vademecum, a sua lei, você vai ver que o 334 ele é razoável, né? Nem 5 minutos você gasta para fazer a leitura dele. Porém, ele é cheio de detalhes que podem cair na sua prova. Eis a questão, tá? Eu vou começar falando especificamente dele. O 334, ele traz o procedimento da audiência de tentativa de conciliação e mediação. Ele não traz os detalhes. Ele traz o ato da audiência. Quando ela é designada, o que precisa ter, quais são os prazos e etc. Aqui nessa aula eu vou te trazer 3 pontos mais importantes desse artigo 334. São eles: para a audiência de tentativa de conciliação não ser realizada, as duas partes devem requerer a dispensa, tá? Não basta uma, depois você vai ver o porquê. Não basta uma, são as duas, ou todo mundo, né? Senão a audiência vai se realizar. O autor vai falar na petição inicial: juiz, eu não quero audiência de tentativa de conciliação. Aí o juiz vai falar: vai realizar sim, porque o réu não falou nada até agora. Aí vai marcar a audiência. Para ela não acontecer, o réu tem que vir antes e falar: juiz, eu também não quero audiência de tentativa de conciliação. Aí a audiência não acontece. Agora, se só o autor falar e o réu falar, fica quieto, na verdade, né? Não precisa se manifestar porque a contestação vem depois, pela nova lógica do aí eu e meu cabelo de novo, né? Tudo bem, gente. Meninas, se contenham, tá tudo certo. Vai ficar bem. Meus cabelinhos novos aqui. O réu só depois lá na contestação, né? Vem depois. Mas se ele também não quiser audiência, ele que peticione no processo e fala: juiz, eu também não quero, aí beleza, não se realiza a audiência. Mas o que você precisa guardar para a sua prova é que todas as partes, ou as duas partes, não podem, autor e réu, devem requerer a dispensa. Só um não basta, ela vai se realizar de qualquer forma. Outro ponto muito importante é que as partes devem estar representadas por advogado ou defensor público, tá bom? Isso está na lei, no 334, tá? Devem, não é podem. Você sabe que o seu examinador gosta aí dessa troca de palavras, né?
Então, devem, as partes devem estar representadas por advogado ou defensor público. Terceiro item que eu quero trazer aqui nessa aula sobre esse assunto, e que é muito importante, é que, caso uma das partes não compareça à audiência, isso pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça, com multa de até 2%. E agora do valor. Nossa, fiquei até. Ó, a iluminação até gritou aqui. 2% da vantagem econômica ou do valor da causa. Tá bom? Não é não é talvez, não é nada, é ou. Então é até 2% do valor econômico ou do valor da causa. Do valor econômico não, desculpa, da vantagem econômica. Olha, eu tô empolgada aqui, ainda falando errado, né? Mas assim você vai guardar, sabia? É verdade, confia em mim. Então, 2% da vantagem econômica ou do valor da causa, tá bom? Não esqueça desse ou. Beleza, sobre o 334, era isso que eu queria trazer aqui para você, mas pode ficar aqui que a aula não acabou, porque agora nós vamos lá para o começo do Código de Processo Civil. A audiência de tentativa de conciliação, não dá para você pensar nesse assunto somente olhando o 334. Afinal, quem são os conciliadores? Quem são os mediadores? Tem alguma ação de rito especial que também prevê a audiência de tentativa de conciliação? E aí? Por isso que você precisa ficar aqui, entendeu? Para matar essa curiosidade. Nossa, que bela curiosidade. Não. É só um meio de você mostrar para o seu cérebro que o assunto é interessante. É assim que você tem que estudar. Entendeu? Bom, sem mais delongas. Parte 1. A audiência de tentativa de conciliação também está prevista no artigo 3º, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Pasmem, excelências. Sim, lá no começo. Por quê? Porque o Código de Processo Civil de 2015, ele privilegiou de uma tal forma, assim, linda, a solução consensual de conflitos. Está lá no artigo 3º. É onde você estuda sobre arbitragem, autocomposição, autotutela, enfim, entendeu? Esses assuntos assim. Aqui na faculdade, e geralmente a gente estuda isso lá no começo, lá na jurisdição, né? Afinal, o artigo 3º está lá. Mas aqui eu quero trazer essa ideia para você fazer essa interligação e não achar que está tudo o estudo tudo solto, tá? Então, o artigo 3º, parágrafo 3º, ele traz, parágrafo 2º e 3º, na verdade. O Estado promoverá, peraí que eu tenho minha cola aqui. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual de conflitos, tá? E o artigo 3º, ele traz o famoso conceito da justiça multiportas. Qual é a ideia da justiça multiportas? Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo, né? A gente estuda lá no começo da matéria também. Que eventuais conflitos, eles podem ser solucionados não só juridicamente, né? Mas por meio da arbitragem, da autocomposição, enfim, por outros meios. Por isso que se fala multiportas. Porque para solucionar um conflito, nós temos várias portas a serem abertas. A do judiciário, a da autocomposição, a da arbitragem. Imagina as portas. Justiça multiportas. São várias portas a serem abertas. E aí o artigo 3º e o artigo 2º, eles dão... O artigo 3º, na verdade... Não, o artigo 3º, desculpa. O artigo 3º e os parágrafos trazem essas possibilidades. Mas se em algum momento na sua prova cair a justiça multiportas, você já sabe aí o que significa, tá bom? Que há várias formas de se solucionar um conflito. E o que acontece? O Código de Processo Civil, ele traz a conciliação e a mediação como uma forma alternativa de meio de solução de conflitos. Só que a doutrina, ela fala, não é um meio alternativo, é um meio igual à jurisdição, é um meio igual à justiça, o judiciário, entendeu? Por isso que fala justiça multiportas, ela iguala todos os meios de solução de conflitos, não é um meio alternativo, como o Código de Processo Civil faz querer parecer, tá bom? Agora vamos para o meio do Código de Processo Civil. Não é meio, ainda a gente está no começo, né?
mas ali é o terceiro bloco de onde é mencionado a conciliação e a mediação, que é dos artigos 165 ao 175. Eu sei que não parece muito, mas são artigos densos, tá? Lógico, terminando essa aula, você vai lá dar uma lidinha neles, né? Com certeza você é um aluno super aplicado, já viu vários dos meus vídeos, sabe que essa é a minha orientação. Então, terminando essa aula, você vai ler também os artigos de 165 a 175. E tem muito detalhe aqui. E são esses detalhes que são cobrados na sua prova. Porque é aqui que vai estar o conceito de conciliador, de mediador, os princípios que são aplicados. Entendeu? Então, essa parte é importante. E é aqui que eles trazem isso, né? Por quê? O conciliador e o mediador, eles são tratados pelo Código de Processo Civil como auxiliares da justiça, assim como o tradutor, o intérprete, o perito, entendeu? Por isso que ao invés de estar lá seguindo a ordem, que você sabe que a gente gosta de uma lógica, de uma ordem, né? Ao invés disso, ele está lá no começo, porque ele trata dos auxiliares da justiça. E aí, sobre esse assunto, dentro desses artigos, o que eu quero trazer para você é o conceito de conciliador e mediador. E eu te garanto que depois disso aqui você não vai mais esquecer. Vamos lá. Conciliador, ele vai atuar quando não há vínculo entre as partes, tá bom? As partes não se conhecem. Aí, ó. As partes não se conhecem. E por isso ele precisa palpitar, ele precisa apresentar soluções. Imagina o seguinte: João bateu no carro da Maria, tá? Imagina a cena, você sabe que aqui a gente estuda por associação e imaginação para a gente memorizar bem. Imagina a cena: João está no carro dele, Maria está no carro dela. Bota uns carros aí bem bonitos, tá bom? Por favor. João vai, bate no carro da Maria e causa um acidente de trânsito e causa danos. Maria entra com uma ação de indenização. Aí eles vão lá para os juizados de pequenas causas, né? O juizado civil. Resolver a situação. Eis que tem uma audiência de conciliação, porque eles não se conhecem. Ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe o histórico de ninguém, ninguém nunca se viu na vida. E aí eu te pergunto, se ninguém nunca se viu na vida, como que eles vão ter ferramentas, insumos para se fazer um acordo? Acordo, afinal, é o quê? Cada um abre mão um pouquinho, né? Cada um faz ali uma concessão e entra e chega-se a um acordo. Se eles não se conhecem, ninguém sabe de ninguém, como que eles vão fazer esse acordo? Não tem como. Então precisa de uma terceira pessoa dando um palpite. Ó, João, por que você não abre mão disso aqui? Cara, olha, aqui não sei o quê. Maria, ó, pega leve aqui, vamos fazer assim. O que vocês acham da gente fazer assim? Então o conciliador, ele é mais ativo, tá? Ele é mais participativo. Ele apresenta soluções, porque as partes não possuem vínculo. Por outro lado, a mediação, e é aqui que vem o pulo do gato, a mediação, ela ocorre quando as partes possuem vínculo prévio, vínculo anterior, tá? João conhece a Maria aqui. E aí, pensa o seguinte, João conhece a Maria aqui. Eu vou usar o mesmo nome, tá bom, gente? Vocês só mudam o tipo aí de pessoa. Bota a Maria loira, ruiva, sei lá, faz o que vocês quiserem, tá bom? Só muda aí o personagem, mas eu vou usar o mesmo nome aqui. Imagina que João e Maria já se conhecem. Uhum. E um não vai com a cara do outro, tanto que eles estão litigando, né? E aí o que o mediador faz? Ele apresenta a solução? Não, porque senão vai, né? Eles já se conhecem, cada um sabe ali das capacidades, das posses, das finanças. Todo mundo sabe ali já o que cada um tem. Se o mediador se intrometer, vai ser guerra. Não vai ter acordo, vai ter guerra. Entendeu? Então, o que acontece? O mediador, ele não é ativo igual o conciliador. É aqui. O mediador, mediador começa com M. M de medo. Medo de falar. Então, o mediador, ele tem medo de falar. É uma brincadeira, gente, lógico, só para vocês entenderem. Logo, ele não apresenta solução. Ele vai fazer com que as partes compreendam os conflitos. Peraí que eu vou usar o termo que ela usa. Auxiliar a compreender as questões
e os interesses que estão em litígio, entendeu? Ele vai fazer uma pergunta, mas ele é muito sutil, entendeu? Ele não é intrometido de falar assim, por que vocês não fazem assim, assim, assado? Tá bom? Por quê? Porque ele tem medo, M de medo, de falar. Porque senão ele vai instaurar uma guerra, porque as partes se conhecem. Pegou o jeito? É isso. É brincadeira isso do medo, hein, gente? É só para vocês guardarem. Estou aqui com a minha colinha, claro, né? Afinal, ninguém é de ferro. Só para eu organizar as ideias aqui para trazer para vocês. E agora, beleza, entendemos do artigo 165 a 175, certo? 10 artigos ali. Entendemos essa parte. Conciliador e mediador são auxiliares da justiça. Ok. Agora, a gente vai lá para o final do código, que é das ações de família. Você sabia que tem o rito especial das ações de família lá no final do Código de Processo Civil? Quase ninguém sabe, viu? Só para te contar. Pois é. Mas, lá dos artigos 693 em diante, se eu não me engano, tem o rito lá especial das ações de família. Não vou falar dele, que não cabe aqui. Porém, dentro desse rito especial, também tem a previsão da audiência de tentativa de conciliação e mediação, tá? Está nos artigos 694 a 600, e 694 e 695 do Código de Processo Civil, que são os artigos dentro lá das ações de família que falam da audiência de tentativa de conciliação e mediação. E aqui eu quero trazer um ponto muito importante para você, principalmente se na sua prova cai ou cairá direito de família e sucessões, tá? Porque sim, tem a previsão no Código de Processo Civil. Aqui, a única diferença será que a petição inicial ela não será acompanhada pela contestação. Geralmente, tem a petição inicial, né? E a citação. Expede-se o mandado de citação. Junto com o mandado vai a cópia da petição inicial. Afinal, eu tenho que saber o porquê que eu estou sendo, né? Por que eu estou sendo processado? Se eu sou o réu, o requerido. Eu tenho que saber. Então, vai uma cópia. Porém, nas ações de família, não vai uma cópia da petição inicial. E você sabe por quê? Porque depois que eu leio a petição inicial e eu vejo o que aquela pessoa falou de mim, principalmente numa ação de família envolvendo divórcio, união estável, a guerra é certa. E onde tem guerra, dificilmente tem conciliação ou mediação. Dificilmente tem um acordo, certo? Logo, a petição inicial nas ações de família não acompanha o mandado de citação. E isso está expresso lá no artigo 695 do Código de Processo Civil. É a única diferença. No mais, é tudo igual, tá? E a ideia que você tem que ter da audiência de tentativa de conciliação é que a qualquer momento ela pode ser realizada. Porque lembra que eu falei que o Código de Processo Civil, ele privilegia muito. Assim, tem uma faísquinha ali, tem uma luzinha no fim do túnel de possível acordo, marca audiência de tentativa de conciliação. Entendeu? Porque as partes, tá quase acabando a instrução probatória. Aí vem o autor e fala assim: juiz, eu quero uma audiência de tentativa de conciliação. Claro, vamos fazer. É mais ou menos isso. Mais ou menos não, é isso. Porque o código ele fala que a audiência ela pode ser realizada a qualquer tempo, tá? Porque o Estado promoverá sempre que possível a conciliação entre as partes. Então, a audiência ela pode ser marcada a qualquer momento, em qualquer fase do processo. No Código de Processo Civil, ela está no artigo 334, após a petição inicial, especificamente procedência liminar do pedido, como a gente já viu, porém, ela pode ser realizada em qualquer fase processual. Essa é uma informação que também costuma cair em prova. Tá bom? Sobre o assunto, essa aula foi curtinha, né? Era isso que eu queria trazer para vocês, embora seja densa. Se você pegar os artigos lá para ler, você vai ver que eles são densos, tá bom? Mas nada é impossível de se estudar. E quando você for estudar esse assunto, veja essas 4 partes do Código de Processo Civil que prevêem a conciliação e a mediação, que trazem a previsão da audiência de conciliação e mediação.
tá bom? Espero que essa aula tenha sido útil, que tenha te dado mais clareza sobre o assunto e trazido facilidade aí pro seu estudo, tá bom? Ah, não esquece de deixar o like. Eu também tenho uma mentoria que sou focada, né, em planejamento e organização de estudo. Vou deixar o link de contato aqui na legenda, caso você tenha interesse aí e esteja um pouco perdido em organizar os seus estudos, seja para o concurso público, seja para o exame da OAB, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo e até mais!